Sejam bem-vindos a mais um podcast Altas Ideias e hoje nós estamos trabalhando dentro daquela ideia de profissões do futuro, de orientar o nosso aluno para ter um pensamento mais amplo do que somente a faculdade que vão entrar, não é isso? E inclusive estamos com 2 alunos hoje do terceiro ano aqui. A gente vai bater um papo completo sobre empreendedorismo, tá? Não é só a palavra que é difícil não, gente. Tem muita coisa envolvida nesse processo, tem muita coisa que a gente precisa aprender. E hoje a gente vai aprender com quem sabe. A gente está aqui hoje com o Lucas Vieira. Seja muito bem-vindo, Lucas. Valeu, João. Que é empreendedor, pai, já foi professor, já trabalhou no ramo da educação. Um cara que está conectado, também tem o seu próprio podcast, né? E daqui a pouco ele vai fazer o merchan do podcast dele também, que é fantástico. E que resolveu empreender. Hoje está à frente da 2P Treinamentos, não é isso? É isso aí. E está dando palestra, treinamento, consultoria. Você que é empresário já se liga nas dicas aí. E você que é jovem, que de repente quer aprender, você vai ter hoje aqui um momento muito especial para isso. Então estamos hoje com o Isaac, o Emanuel, o Lucas. E aí, muito conteúdo bom para você que acompanha o nosso podcast. Lucas, e aí, tudo bem? Tudo jóia, meu amigo. Um prazer enorme estar nessa casa de volta. Onde eu já trabalhei há 11 anos atrás, então assim, uma alegria muito grande a gente estar aqui, podendo vir falar. Na época atuei como coordenador e supervisor, hoje estamos de volta aqui como empreendedor convidado para falar sobre esse movimento de empreendedorismo com esses jovens. Eu acho que é um assunto extremamente pertinente e até uma ferida que se toca aí nessa faixa etária, porque muitos pais acabam seguindo sempre o caminho mais seguro de proteção e a gente sabe, na cabeça do pai muitas vezes vem a coisa da busca pela estabilidade, mas a gente sabe que estabilidade não existe e a gente entender que às vezes o caminho do empreendedorismo ele pode trazer muitos aprendizados e talvez seja até o mais seguro de todos eles. Com certeza. Esse negócio de estabilidade é verdade, viu, meninos? Eu vou dizer para vocês que o meu pai até um dia desses falava para mim sobre faça um concurso público. Eu nunca tive essa vontade. Eu tenho essa vontade, sempre tive vontade de ser professor e empreender. Tanto é que também eu vou falar um pouquinho sobre o que eu faço também fora da sala de aula aqui. Se você não... Eu brinco que o concurso público ele vai te afastar de 2 coisas na vida. Ele é muito bom e acho e respeito quem opta por esse caminho. Mas eu digo que o concurso público ele te afasta de 2 coisas. Ele te livra da pobreza, mas ele também te livra da riqueza. Se você não seguir caminhos escusos, né? Então, assim, ele vai te livrar da pobreza, mas também te livra da riqueza. Então, se você quer realmente aí, né, viver uma vida de prosperidade, crescimento, eu costumo dizer até de você gerar riqueza para outras pessoas. É o empreendedorismo que vai te proporcionar isso, porque você vai conseguir gerar emprego e renda para outras pessoas. Talvez tenha a ver um pouco, a gente pode falar disso mais na frente um pouquinho, com o perfil, né? O perfil da pessoa para isso. Emanuel, e aí, pronto para o nosso... É o teu primeiro podcast aqui com a gente, né? Podcast, sim. Vamos falar? Vem perto do microfone aí. Opa, claro. Aproveite esse momento para você aprender e ensinar pra gente também, né? Sobre o que é que vocês nessa idade pensam. Primeiro podcast, já pensando em empreender? Já, sim. Com certeza, sim. Desde pequenininho pensando em empreender. Cara, já vem de família esse negócio de empreender? Já vem de família, cara. Meu pai começou lá de baixo, no interior do Ceará. Começou empreendendo, né? Querendo ou não, acho que uma das poucas maneiras que ele enxerga para crescer. E hoje em dia eu tenho muito orgulho de falar que meu pai cresceu muito, graças a Deus. E fala o nome do paizão aí pra ele ficar orgulhoso. Pedro Fernando. Seu Pedro Fernando, um abraço aí pro senhor, viu? Que é responsa. E passou pro sangue também, com certeza, essa vontade de empreender. Show de bola. Isaac, e aí? Quer empreender também? Quero, com certeza. E eu acho que no meu caso é o completo oposto dele, que eu sempre, vi minha família como uma oportunidade perdida. Se for sem querer julgar ele, né, obviamente. Mas, eu sempre quis me destacar na minha família, ser algo mais. Porque minhas irmãs, meu pai e minha mãe sempre buscaram estabilidade, mas nunca algo mais, sabe? Eles nunca pensaram muito pra frente. Mas eu amo muito eles, eu acho que a vida que eles têm agora, com certeza é muito boa, a vida que eles merecem mesmo, que eles querem ter. E não é uma vida que, por exemplo, eu digo que é ruim, é uma vida muito boa, mas nós já passamos dificuldades e eu não quero isso
não quero viver isso de novo, sabe? Eu quero ser diferente na minha família. E por isso que eu quero empreender, eu quero ser algo mais, sabe, nessa sociedade. Entendi. Essas dificuldades todos nós passamos em algum momento, né? Toda família passa, é normal. E faz parte também do criar resistência, né? No empreendedorismo. Eu acho que o cara que empreendedor que achar também que vai ser tudo perfeito. Você dá bem, Lucas? É isso aí, não? Cara, você falou de resistência, né? E trazendo até para o tema do nosso podcast, até falando para os meninos que estão começando aí agora, existe o caminho, obviamente, de você abrir o seu próprio negócio desde cedo, e existe um caminho que eu diria que ele é o melhor caminho, que é você começar a empreender no negócio dos outros. Que isso é sensacional, ter essa possibilidade, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, o Emanuel está falando que tem já uma empresa na família e tal, esse momento da pizzaria, e você ter a oportunidade de empreender dentro do negócio do outro, porque o outro já correu o risco por você, né? E você estar lá dentro. Mas estar lá dentro é você colocar ideias, sugerir ações, promover movimentos, se desconfortar, conseguir buscar oportunidades e crescer dentro da empresa. Eu costumo dizer que é muito importante você galgar crescimento de onde você esteja, né, seja como um funcionário, e se puder começar de baixo, aí vai ser uma pizzaria, rapaz, vá fazer a pizza, vá atender o cliente lá para saber o que é que o pessoal está achando, qual é a reclamação, escutar o cliente é muito bom. E você passar por diversas funções ali dentro durante algum tempo. Uns 2 anos ali. Lucas, é sério, tu quer que eu passe 2 anos pelo menos ali vendo a coisa? Porque isso vai engrossar a casca. E engrossar a casca eu acho que é importante. E a gente está vivendo uma mudança geracional, João, e que as pessoas não têm mais paciência para esperar muitas coisas. A gente viveu um tempo que a gente tinha que esperar das 10 horas da noite da segunda-feira para assistir a Tela Quente, que era o filme mais aguardado do mês. Senhoras e senhores, Lucas acaba de entregar a idade, ele tem mais de 40. Então, hoje a pessoa não quer esperar um intervalo, não quer esperar nada, é a Netflix que você assiste a hora que quer, aonde quiser. Libera, professor, libera a gente. Então, e esse movimento de você passar por isso, viver isso por 1 ano, 2 anos ali, ele vai te dar a resistência necessária, né? A mentalidade para esperar, para suportar sofrimento, para suportar abuso de cliente, abuso de patrão, de chefe, de liderança. Porque quando você estiver do outro lado da cadeira, você vai saber como as coisas funcionam, né? E aí, se você já começa muitas vezes no topo, o movimento, o movimento de aprendizado ele vai ser mais sofrido. E essa questão do abrir empresa pode ser uma visão minha, tá? Então, assim, no contato que eu tive com isso, tanto com os treinamentos que eu fiz, como com o aprendizado que eu tive na prática em abrir empresa, as pessoas têm aquela ilusão de que vai abrir empresa, ser empresário, sentar na cadeira, pegar a Mont Blanc lá e assinar cheque, né? né? Eu acho que o empresário é aquele cara que, de verdade, o empreendedor verdadeiro, é aquele que pega em vassoura, faz café, sabe, senta com o funcionário, senta com o cliente para ouvir. Então a gente precisa ter essa abertura de saber ouvir a todos, sim, fazer, conhecer. E isso que o Lucas falou é fundamental. Por exemplo, vou perguntar aqui para o Emanuel, né? Baseado no que ele falou, o que é que você acha disso? Você já fez? Teu pai já te botou numa posição para aprender alguma coisa na empresa lá? Já. Principalmente nas férias, eu sempre tento estar dando entrada mais na empresa para poder aprender um pouco mais realmente, porque no futuro, se for o caso de eu pegar essa empresa, eu saber como funciona, saber como o mercado isso é muito importante, me deu uma visão muito grande, né? Tô lendo o livro agora, Arte da Guerra, muito interessante. Sun Tzu. E esse mesmo. E aí, cara, das principais questões para um empresário ser bem sucedido é a questão do respeito, né? E eu acredito assim, no ambiente de trabalho, o empresário empreendedor, ele pega respeito se colocando de igual para igual com os funcionários, entende? Então, assim, para não ser uma questão de superioridade, mas sim de mutualidade, entende? Então, é algo que com certeza tem que se levar em consideração. É isso aí. Tá pronto para isso, Isaac? Tô pronto. Com certeza eu concordo com ele. Eu acho que uma empresa não é para ser uma hierarquia, com o chefe sendo
por exemplo, o faraó acima de todos, sabe? Eu acho que tem que ser uma coisa só. É a empresa, não é o chefe e os funcionários, sabe? Eu acho que tem que estar... Com certeza, né, o chefe tem que ter uma ideia maior, porque ele está controlando tudo, mas eu não acho que ele tem que pensar assim. Eu acho que ele tem que, tipo, se colocar no nível dos funcionários para todo mundo andar ao mesmo tempo, na mesma linha, entendeu? Até para entender o que ele está exigindo, né? O que ele está Exatamente. pedindo. Eu tenho aqui alguns dados, antes da gente seguir aqui, Lucas. Uns dados da internet, onde eu fiz uma pesquisa, né, prévia, sobre empreendedorismo no Brasil. Tá? Aqui fala o seguinte: o crescimento das startups. Né? Porque aí a gente fala de jovens, eu acho jovem a cara da startup. 75% delas foram fundadas nos últimos 5 anos no Brasil. Então, nos últimos 5 anos tem um boom aí, de gente querendo empreender, e da idade deles, e gente mais jovem e tal. Perfil do empreendedor, a maioria está na faixa de 35 a 54 anos. Só que dentre os jovens, esse perfil, né, se eu vou fazer uma pesquisa especificamente com jovens, é de 18 a 24 anos. E não é um perfil ainda que ocupa uma posição muito boa, não chega a 10% dos empreendedores. Sim. Né? O que mais? Principais desafios seria o acesso ao capital, as dificuldades econômicas, são as principais dificuldades que eles enfrentam, tipo assim, quem que vai investir no meu negócio? O jovem não tem dinheiro, não dá para tirar do pai e tal, né? Mas nada impede, grandes empresas começaram na garagem, né? E a questão do impacto econômico, né? As micro e pequenas empresas geram 35 bilhões por mês na economia brasileira, então mostra para o outro lado que é fundamental. Então tem aí um passo que não está acertado. Algo que é tão importante, que gera tanto dinheiro, de repente não tem tanto incentivo. Eu me lembro quando eu abri a minha primeira empresa, chega logo um boleto para você pagar de uma instituição em São Paulo, que não tem nada a ver com a história, não é assim que acontece? E aí, como é que a gente faz para incentivar esse jovem frente ao que está acontecendo? Essas dificuldades são reais? A tua visão, como é que você vê esses dados que eu coloquei aqui? Esses números eles são interessantes porque quando a gente tem, se a gente for pegar o movimento de empreender em outros países e for pegar isso no Brasil, a gente tem uma diferença exorbitante. É muito grande, não só, né, no incentivo educacional para tudo isso, mas no formato como tudo acontece. Quando você vai para outros países, você tem laboratórios de investimento e você tem, inclusive, por exemplo, nas universidades, os professores investem nos projetos dos alunos. Isso é normal, é natural na maioria dos países. Quando você chega aqui no Brasil, é proibido. Né? É proibido pela educação, o professor não pode. Né? Que dá a ideia de que ele está tirando dinheiro do aluno, exatamente, explorando, então assim, já não pode. Aí você pega uma outra situação. Em muitos países o cara empreende porque é cultural, né? Uma opção do cara ali, eu seguir aquele caminho. Aqui no Brasil existe o empreendedorismo pela necessidade, porque às vezes o cara não está conseguindo espaço no mercado de trabalho e ele vai lá para empreender. Então, a história do acesso ao capital, se você for através, tem o termo que o pessoal utiliza, que é o tal do bootstrap, né? Que o cara empreende sem capital mesmo, ele vai na ideia e o pequeno lucro ele separa, reinveste e vai crescendo ali. Então, essa ideia de abrir uma empresa já com um investimento, um investidor anjo, um investimento externo, isso é uma realidade para uma parcela muito pequena da população. Muito pequena. Então, eu brinquei, principalmente aqui no Ceará, então, assim, aí os empreendedores são os ramos, meu amigo. É faca, cangaceiro mesmo, né? É faca nos dentes e arregaça as mangas. Você vai tirar é como se fosse no cangaço mesmo, você está tirando daquela vegetação pobre ali algum tipo de sustento, né? Porque assim, a gente sabe a dificuldade, quando o cara realmente quer fazer a empresa crescer, ele tem que ir para São Paulo, para o Sudeste e tudo mais. Isso. Né? Então, essa questão do empreendedorismo tem mudado por conta do advento, o acesso à informação, as redes sociais, as referências, a história do marketing digital deu um boom muito grande, que traz, obviamente, consequências positivas e negativas, porque vai ter profissional de todo jeito aí abrindo negócio. E uma das coisas que a gente pode trazer, inclusive, de sugestão para os meninos, né? Assim, uma das coisas que eu costumo dizer é busque referências, mas busque boas referências. Quem está fazendo o quê?
com resultados comprovados, né? Você constatar quem é que foi cliente daquele cara, qual foi o resultado que o cliente daquele cara teve para poder falar. Porque Bom, cara. E não falar qualquer papagaio, até o papagaio fala, né? Então, é você pegar quem tem um resultado para falar, para mostrar e buscar esses clientes dessas pessoas que estão aí falando. Então, para você buscar um mentor, buscar uma referência, buscar uma pessoa para te auxiliar, hoje está cheio de guru de internet. Então, para você fugir disso, só tem uma forma. Procura os clientes dessas pessoas para ver o que esse pessoal tem os resultados comprovados, né? Exatamente. Tem muita gente hoje que fala, alguém 2 milhões em tanto tempo, comprei meu curso que eu ensino. É só o que tem hoje em dia. O pessoal, eles já fazem até hora com isso, né? Que é o curso para vender curso, né? Isso aí, a Maria. Porque, cara, o Brasil, a gente observa assim, que é uma coisa meio que se tornou cultural, é a história, como o Lucas falou, que é uma coisa que eu acho fundamental, foi muito, muito sábio o que você disse aqui, muito direto. Empreender pela necessidade. Sim. Né? Só que, o que acontece? Às vezes essa necessidade leva a pessoa a cometer erros muito graves que eu acho. Vamos lá. Primeiro, gourmetizar demais a coisa. No sentido de... Gera uma expectativa de uma romantização, com certeza. Você pega, por exemplo, se você trouxer um japonês para comer sushi no Brasil, ele vai ter um susto. Pela variedade que inventaram aqui de coisas e de repente não é aquilo. Nesse aspecto não causa nenhuma estranheza, não é ruim, assim como pizzaria. Né? Eu tenho uma história de um amigo da minha filha que é italiano, chegou no Brasil, tomou susto ao ver pizza de frango. Isso aí lá na Itália você não vai ver. Mas não é ruim, isso é bom. Só que tem um outro lado da história, né? Que é assim, você pega um produto, alguma coisa que está dando dinheiro e começa a inventar muito em cima dele. Dentro da área de treinamento teve muito isso, ainda tem. Né? E caras que, não, porque faturei, porque ganhei isso, porque de repente não é verdade, e começa a desvirtuar produtos pela necessidade de estar ganhando dinheiro. E aí começa a história, essa onda de passar informações falsas sobre o negócio dela, sobre os resultados que ela oferece. Então isso vai gerando uma descredibilização muito grande acerca do que você tem para oferecer. Eu acho que não se oferece no Brasil aquele empreendedorismo raiz, tipo... que como o Emanuel falou, meu pai é do ramo de alimentos, né? Do ramo da alimentação, e de repente ali já é uma coisa que está na veia, está no sangue, e eu quero seguir por aquilo. Não, o cara está vendo na TV, ou está vendo alguém falando na internet, que tem alguma coisa que dá muito dinheiro. Eu vou citar um exemplo em cima disso aí que você está trazendo, João, que é o seguinte. Eu trabalho com treinamento corporativo de equipes comerciais, certo? Certo. Só que antes de eu abrir a minha empresa de treinamento corporativo, eu atuei 10 anos com venda consultiva. Então, eu estive à frente de uma escola de cursos profissionalizantes. Então, eu vendi curso para pessoa física, eu vendi curso profissionalizante, fui dar palestras e treinamentos em empresas para matricular os alunos dentro do curso. Eu formei supervisores comerciais, eu formei vendedores. Então, houve 10 anos de prática antes de eu chegar e dizer assim, pô, eu vou oferecer aqui a minha metodologia aqui para o mercado, que eu acho que eu tenho um pouco para ensinar para esse pessoal. Foi 3 escolas, em cada uma delas a gente conseguiu ou dobrar ou triplicar a quantidade de alunos, então muita coisa aconteceu nesses 10 anos. Na hora que eu pego isso daqui e eu coloco isso num método, coloco isso dentro de um treinamento e aí a gente joga isso para dentro das empresas, isso é um movimento. Ontem à noite, eu fiz até uma sequência de histórias sobre isso. Eu zapeando aqui, passei nas redes sociais. Então passa o Instagram para o pessoal acompanhar. Aí curiosidade. @Lucas Vieira 2P. Você pode dar uma olhada lá um pouco no conteúdo. Pronto, agora. Então, e aí apareceu ontem para mim um cara. O cara devia ter mais ou menos umas 20 publicações, ou seja, era um perfil recente. E o cara estava ensinando uma venda hipnótica. Nossa. Aí eu disse, não, cara, esse cara não está fazendo isso, cara. Porque o que é que acontece? Hoje existe um comportamento de você pegar uma área de atuação e muitas vezes você chegar e dizer, isso aqui, eu vi isso daqui, é tudo do mesmo jeito, né? A história da generalização. É igual você chegar e dizer que político é tudo a mesma coisa. Pega e diz assim, aí você pega e diz que coach é tudo a mesma coisa. Ok,
Tem, gente. Tem o canastrão. E se a gente pegar o Brasil, é o único país que esse efeito aconteceu, né? Esse efeito de todo mundo pegar o coaching, transformar em algo que não é, Sim. e aí perder a credibilidade, porque não é mais, não estamos falando mais do coach feito em Oxford, Harvard, Perfeito. as universidades Exatamente. mais brilhantes do mundo que utilizam o processo. Você tem nos Estados Unidos um cara como o Bill Campbell, citado e referenciado em praticamente todas as obras de tecnologia. Eu estou lendo agora A Loja de Tudo, que fala sobre a Amazon, e o próprio Jeff Bezos foi um cara que foi acompanhado pelo Bill Campbell. E você tem lá os fundadores do Google, todos eles, assim, ele é conhecido, Bill Campbell, como o coach de $1 trilhão, porque as empresas que ele ajudou a crescer, os CEOs que ele mentorou, hoje valem, né, muito mais de $1 trilhão. Então a gente tem esse movimento acontecendo, só que aí chega um profissional como esse, às vezes o cara queima o mercado. O cara queima o mercado e existe uma tendência dos consumidores de olhar e dizer assim, não, é tudo a mesma coisa. Então, você buscar construir a sua história, buscar essa questão da consistência, buscar bons referenciais, você construir esse movimento e esses cuidados na hora de abrir o seu negócio, de empreender, é fundamental. Eu vou te falar uma coisa bem chocante. Eu estava lá na Inglaterra, no tempo que eu morei, e eu dava consultorias para empresas, fazia treinamentos para brasileiros, muitos empresários também, tem empresas lá e tal, enfim. Trabalho bem sério, bem levado a sério, bem à risca. E aí um dia chega um coach do Brasil e me ligaram perguntando se eu não poderia participar do evento dele, né? Eu falei, tá, de repente, me manda o programa do curso dele para eu dar uma olhada, ver o que é que tá dizendo e tal. E aí, cara, teve uma coisa que eu vi que eu tive que recusar, sabe? Essa participação, porque num dos tópicos, no curso dele de um final de semana, ele iria fazer uma reprogramação do DNA da pessoa. O cara bateu em duas coisas. Primeiro que eu atuava nessa área, atuo ainda nessa área de desenvolvimento humano, muito forte lá, e eu sou biólogo. Então não dá para eu entender que uma pessoa vai numa palestra reprogramar o teu DNA. Então isso aí foi uma pancada forte que me fez recuar e pensar, cara, o que é que estão fazendo? Não fui no evento. O que é que estão fazendo? O que é que estão prometendo? O que é que estão vendendo? E de repente isso, você promete uma coisa que você não vende. Você não tem a menor sustentabilidade na empresa. Perfeito. Você vai dizer que a sua pizza é a melhor pizza do mercado. O cara chega lá, prova e não é. E aí, como é que fica? Não é isso? E aí eu queria aproveitar e perguntar para ele se vocês já são, de certa maneira, assediados dentro do Instagram, dentro das redes sociais, por essas falsas promessas. Tipo aí. de promessa, né? Cara, acho que principalmente com essa explosão na pandemia do marketing digital, né, cara? Sim. Foi principalmente começou com essas questões de dinheiro fácil, né? Um falava que o dinheiro é fácil, outro fala que nenhum dinheiro é fácil. Entende? Então assim, ganhe, aí começa com as dores, né? Ganhe seu tempo livre, liberdade geográfica. Tô te vendendo isso. Entendeu? Coisa que ele não pode prometer. Dinheiro que nenhum dinheiro é fácil. Se for fácil, muitas vezes não é justo. Então, assim, a gente querendo ou não, assediado o tempo todo no mercado. A gente precisa sempre estar de olho aberto nas coisas, porque... Eu já ouvi uma frase, Manuel, que diz o seguinte, geralmente, acho que foi o Leandro Carnal, na palestra dele, que ele falou assim, geralmente o difícil e o certo são a mesma coisa. Perfeito. Perfeito. Exatamente, cara. Mas, cara... acho que todo mundo hoje, não só que é empreendedor, mas todo mundo, porque o empreendedor não é nada sem um cliente, todos nós somos clientes, então acho que todo mundo precisa ter o olho aberto para qualquer tipo de coisa no mercado, porque tem muita coisa que é errada. Isso que você falou foi bem sábio também, né? Todo mundo é cliente. Sim. Você é cliente de uma coisa, é que nem a história que a gente fala na sala de aula, né? Todo mundo é ignorante em um assunto diferente. Então, eu sou bom em biologia e o que é que eu não sou bom? Tem muito mais coisa, né? Exatamente. Mas é que tá, você é cliente. Então, dessa perspectiva de ser cliente, a gente sabe como é que a gente avalia as coisas. E não fica fantasiando isso, né? Para trazer uma ilusão daquilo que não é. Esculpir um produto, Lucas. E aí? O que é que eu faço para... sei lá, um produto ideal, quais são as características de um produto, de um serviço, quando você pensa no teu serviço que você vai oferecer para as empresas, ou até nos bastidores dos bastidores, né, quando a gente falou no telefone, você falou assim, ó, posso repetir, né, que você me falou, Sim. Achei bem legal, sabe, não que ele sim, ainda tá confiando em mim, mas pode confiar, coisa boa. E aí, tudo que você fala é muito bacana. Você falou assim, se o
O cara quer me contratar e tá querendo um oba-oba, uma gritaria, não conte comigo. É isso aí. Então é importante deixar claro o que é que você faz. É. Como é que eu faço um produto assim que... Eu costumo dizer que são duas perguntas que você precisa fazer minimamente antes de fazer isso daí. A primeira é, qual dor você resolve? A segunda é... Anota aí vocês, hein? A segunda é, de quem você resolve? De quem? Quanto mais específico você tiver isso, vai ficar mais fácil de você trabalhar. Porque você precisa conhecer de quem que você resolve uma dor. Por exemplo, vamos entender uma coisa. Hoje, o método de trabalho que eu desenvolvo, ele é ótimo para vendas consultivas. Tá certo? Lucas, o que é uma venda consultiva? Normalmente são vendas que têm um ciclo um pouco mais complexo. Uma venda de um serviço, um tratamento estético, um projeto de arquitetura, pode ser um curso. Um produto que não se vende só. Exatamente. Ele vai precisar de quê? De uma explicação, de um entendimento, um serviço de consultoria, né? Assim, muito voltado para serviço. Lucas, funciona para produto? Funciona, tá? Dependendo de qual produto, como é que funciona, dependendo, por exemplo, você trabalha numa loja de produtos de beleza, de produtos de cosméticos, serve para algumas coisas do varejo? Funciona, mas eu não trabalho muito com aquela coisa do produto mais transacional, tá certo? É quem trabalha com a venda consultiva. Então, essa é a minha linha de trabalho. Quem é, por exemplo, o meu cliente não é o cliente que não tem equipe. Ah, Lucas, eu sou o cara que tem um vendedor. Não, esse cara não é meu cliente. O cara precisa ter uma equipe de pelo menos 4 ou 5 vendedores para que faça sentido. Por quê? Porque eu tenho um ticket que eu vou cobrar dele. E muitas vezes o cara que só tem um vendedor, ele tem um faturamento que não justifica, e aí ele vai dizer que meu produto está caro, aí vai ser desgaste, aí eu vou montar uma proposta personalizada para esse cara, vou demandar tempo, vou fazer uma reunião prévia, vou fazer um monte de coisa, que a probabilidade de dar errado é muito grande. Então assim, eu preciso entender quem é a pessoa que é o meu cliente, de quem que eu quero resolver. Vou abrir uma pizzaria, tá certo. Você vai abrir uma pizzaria delivery ou vai abrir uma pizzaria presencial? Se vai ser você. Você agora deu uma boa ideia. Tá? Faz de conta aí, vamos lá, aquela sessão zona lá. Tá, vamos lá. Aquela consultoria ao vivo, ninguém viu ainda aqui no podcast. E aí, Isaac, você tá abrindo uma pizzaria, não é isso? Cara, Emanuel. Emanuel, desculpa. Isso. Emanuel. Cara, então, a pizzaria, sim, delivery, porque a grande aposta, querendo ou não, menos investimento nessa parte estética da pizzaria, mais investimento em outras questões de marketing é essencial. Em qualquer coisa que você está fazendo hoje em dia, o marketing é essencial, né? Então, eu não vejo nem mais como um custo, sim como um investimento. Acho que todos nós deveríamos tratar o marketing hoje em dia como isso, entende? De início, sim, uma pizzaria para delivery só. João, qual o bairro onde vocês atuam? Cara, Cidade 2000. Cidade 2000, ok. Vocês hoje querem se atender ou querem se posicionar como uma pizzaria, querem ser conhecidos como? Esse conceito já tá claro? Como vocês querem ser conhecidos? Como a pizzaria que o diferencial de vocês é qual? Cara, eu quero demonstrar, primeiramente, qualidade de serviço. Entende que qualidade de serviço não é algo assim, você quer ser conhecido pela sua qualidade de serviço, porque eu entendo que muitos clientes não conseguem ver essa qualidade. Certo. A qualidade de serviço que você traz aqui, você poderia colocar isso de ordem prática como o quê? O que você define como qualidade de serviço? Primeiramente, cara, uma entrega excepcional. Entrega rápido, uma coisa. Entrega rápido. Okay. Variedade de sabores. Entrega rápido com grande variedade de sabores. Quando você fala desculpa eu dar uma interferênciazinha aqui, mas é pro bem da coisa, para entender também, para te ajudar a entender e para eu entender também. Tô aprendendo aqui, tá? Podcast para mim também é uma fonte de aprendizado, né? Aí, quando você fala qualidade da entrega, aquela pizza chegar bem, com uma aparência, com uma apresentação boa, né? Eu já comprei pizza com queijo por cima da borda. Você tá antecipando o que seria uma próxima pergunta. Então vamos lá. A velocidade, uma entrega rápida, né? Uma grande variedade de sabores. Isso. Ok. Essa entrega rápida,
ela pode acarretar em alguns outros problemas, Exatamente. como por exemplo essa situação. Sim. Para você se proteger disso, você tem alguns caminhos se proteger, ou dependendo do que você quer priorizar. Uhum. Vocês têm uma equipe própria de delivery ou vocês trabalham com motoqueiros Cara, independentes terceirizados? Como já estou um pouco familiarizado com esse mercado do delivery da comida, eu entendo que, por exemplo, vamos lá, iFood hoje é uma hegemonia. Hoje em dia é uma indústria muito grande aqui no Brasil. E o que é que eu acho, cara? A iFood, ele é uma empresa e tanto, que oferece serviço, mas tira muito também. E então eu acho que trabalhar com delivery próprio eu posso, de certa forma, evitar muitos desses problemas, né? Mas eu também levo em consideração a maior responsabilidade. O que o meu motoqueiro está fazendo é a responsabilidade da minha empresa. Então, se ele esqueceu de levar a pizza, perdeu a pizza, se perdeu, não conseguiu entregar, a responsabilidade é minha, né? Em relação a delivery, cara, eu acho que hoje em dia tudo a gente tem que estudar. Então, estudar formas inteligentes, formas boas, rápidas, porque no delivery tempo é um tesouro, é um segredo, entende? Então, formas rápidas de sempre estar podendo viabilizar melhor o meu trabalho. Cara, às vezes um simples marca-texto, um simples carimbo na nota para não esquecer o pedido, para deixar tudo certinho, uma embalagem própria. Investimentos que são baratos, mas que geram no futuro uma experiência melhor para o cliente. Organização, Entende? né? Exatamente. Eu vou trazer um insight, Uhum. né? E aí sigam se quiser, obviamente, né? Mas eu estou trazendo uma tendência de mercado, tá? Existe um estudo de que quanto mais... vou te fazer uma pergunta em relação a Netflix. Uhum. Já chegou na Netflix sem saber o que ia assistir Muitas vezes. e acabou sem assistir nada, Muitas vezes. né? Por quê? Porque, cara, eu entendo assim. Você chega, por exemplo, no iFood, você entra assim, muita coisa. Muitas opções. Muitas É só opções. isso que eu quero. Aham. Muitas opções, Muitas você opções. fica isso. Muitas opções gera no cliente muita Dúvida. dúvida, indecisão. Paradoxo da escolha. É exatamente isso. Então, assim, ter uma infinidade de sabores. É bom Uhum. eu ser conhecido como uma pizzaria de muitos sabores? Sim. Uhum. Por que você percebeu o movimento que aconteceu nas hamburguerias? Já viu um cardápio de hamburgueria? Eu já vi que é reduzido, é isso Já vi mesmo? que é pequeno. São 4, 5 opções, por quê? Para te gerar menos dúvida e tu decide. Tenho poucas opções, eu vou nesse. Legal. Exatamente. Quanto mais opções eu tenho, mais dúvida eu gero no cliente, que eu não sei o que escolher. Uhum. Então, um caminho, obviamente, ok, comece com muitas opções, mas ao longo do tempo você vai entender quais são as que mais saem e eu otimizaria esse cardápio. Não, exatamente. Segunda coisa, entender posicionamento. Dentro do iFood hoje, e eu entendo assim, quando você coloca, eu quero ter muitos sabores, quero ter uma entrega rápida. Eu vou te falar que dentro do iFood ou dentro de quem se propõe a trabalhar como delivery, isso daí vai ser um feijão com arroz. Uhum. Né? Se você não tiver isso, você não vai sobreviver. Exatamente. Mas entender dentro do que o posicionamento que você quer propor, o que é que você vai ter ali de diferencial. Se você for pegar ali dentro do iFood, você vai ter pizzarias com pizza de R$80, R$90, que vende bastante. E você vai ter pizzaria R$29,90 com refrigerante de 1 litro grátis. Então, quem é que eu quero atender? Onde é que eu quero me posicionar? E aí, dependendo de como você vai posicionar, isso vai dizer qual a qualidade das fotos que você vai colocar, como você vai fazer essas fotos, a qualidade dos ingredientes que você vai colocar, o nome de cada um dos sabores dessa pizza, se você vai trazer ou nomes italianos, nomes brasileiros, nomes carinhosos, apelidos da família, e aí você vai ter diversas linhas de atuação. Então, entender qual é a identidade que você quer dar para esse produto, para que ele seja realmente diferenciado dos demais do mercado. Você entender como você quer ser realmente reconhecido por esse cliente e quem é que você quer atender. Aqui na Cidade 2000, tu vai ter diversas comunidades que vão pedir a pizza de R$29,90, mas tu vai ter alguns condomínios e casas de luxo que vão pedir a pizza de R$80. Quem é a pessoa que tu quer atender? Então isso precisa estar muito claro. Isso vai dizer qual é o preço que você vai oferecer, quais são os ingredientes que você vai colocar, qual é o nome e tudo, e as fotos. Então esse posicionamento estratégico ele é essencial para fazer a roda girar. Hoje em dia qualquer empresa que você vai montar, qualquer coisa que você vai fazer, tem que ter todo um estudo, né? A principal coisa que eu quis seguir,
Primeiro, para fazer a empresa, eu contratei uma empresa de branding para poder me ajudar com essas questões, porque hoje em dia, realmente, para se destacar, tem que fazer direito. Se não fizer direito, é só dor de cabeça. Então, assim, primeira coisa, essa pergunta que você me fez, é o público. Já mirei no público, qual você quer? Cara, eu quero uma pizza de qualidade. E eu acredito que para oferecer uma pizza de qualidade é diretamente proporcional ao preço. Então, se eu quero mais qualidade, o preço, querendo ou não, eleva muito. Né? Então, já é uma questão que eu já estava me preparando, que é para ter preços que, assim, de certa forma, eu não posso atingir uma parcela daquele pessoal ali da região. Você não vai conseguir oferecer uma pizza com presunto de Parma por R$39. Exatamente, porque tem até aquele ditado, né? O barato não vale a pena, não tem qualidade, e o caro tem qualidade, né? Então, assim, Não vai ser aquele catupiry aquele catupiry que é só... Parece que colocaram condicionador de cabelo na pizza. Né? Pois é, cara. Então, assim, é toda uma questão de estudo, né? Eu concordo plenamente com essa questão do cardápio variado. É algo que realmente, às vezes, o empresário, o dono do restaurante, ele tá querendo fazer algo bom, mas acaba se esfaqueando sem querer, entendeu? Você está falando isso, cara, tem uma... Eu não quero falar, porque se eu falar vai talvez atingir, mas vamos lá. Tem uma empresa em Fortaleza, vamos dizer uma empresa. Não precisa dizer o nome. Não tem necessidade. Que vende, o próprio título dela já fala da quantidade de sabores que ela tem, mas que nunca tem todos. Já pensei até em reduzir para 40, né? Para 30. Seria mais legal, né? Rapaz. Não precisa nem dizer o que ela vende. Não dá para saber. Mas assim, se é quente ou nunca gelado. Tem, não. Nunca tem. E outra coisa que eu vi uma vez é a diferença com a qual se trata o público, sabe? Eu vi também uma placa uma vez que tinha assim, peça para provar, em português. E em inglês tinha assim, peça para provar quantos sabores você quiser. Só que como está em inglês, o pessoal, a maioria, não entende o que está lá escrito. Sim. Quer dizer, é uma diferença do tratamento gritante ali na frente da coisa. E eu acho que uma coisa que me fideliza bastante, né, num produto, em qualquer que seja, é o tratamento. Você sabe que isso tem a ver com conhecer o cliente, né? Brincadeiras à parte, tem a ver com conhecer o cliente. Mas se você não tiver o interesse, porque desse lugar que eu falei, eu sou cliente desde que eu era criança. O nome era até outro, inclusive. Bem antigo, Bem antigo. E assim, o sabor é maravilhoso, a qualidade é lá em cima. Não vou deixar de ser cliente por conta disso de jeito nenhum. Mas é só uma observação, né? Sim. E aí você vê assim, se você é maltratado num lugar, cara, eu tenho a minha lista negra, sabe? Lá no meu interior, do meu dark side interno, meu lado Darth Vader lá, tem a lista negra, cara, dos cantos que eu não quero mais ir, que eu não vou pedir, tá? Inevitavelmente vai acontecer com qualquer produto. Tem gente que fala, eu não gosto da Apple. Sim. E é uma empresa, não precisa nem falar aqui o faturamento. Mas assim, eu acredito que quanto mais você conhece seu cliente, quanto mais você investe nisso, menos você vai ter esse problema de... Uma das coisas que a gente entrega como solução da 2P é exatamente essa estruturação do relacionamento com o cliente, né? Construção inclusive dos pontos de contato, como é que a gente faz todo esse trabalho. No movimento desse de pizzaria, é fundamental você, obviamente, guardar dados, né? Você ter isso daí e criar esses pontos de contato com esse cliente. Então, tem a base de relacionamento com o cliente? Tem. E aí, qual é aquele dia da semana que você menos vende? Segunda, promoção, terça. Nesse dia, esse cara tem que receber uma mensagem. Exatamente. Hoje é um ótimo dia para pedir uma pizza dobrada. Quentinha, dia de futebol. Né? Teve um restaurante em São Paulo, que eu me lembro que eles disseram que a quarta-feira era o dia que eles... Era uma pizzaria. A quarta-feira era o dia que eles menos vendiam pizza. Dia do futebol. E aí era o dia do futebol. E ele criou exatamente isso. Futebol. Hoje é dia de campeonato brasileiro e combina demais com a pizza. Quem fez isso aqui foi o Chico, né? Chico do Caranguejo. Isso, com a quinta-feira. E aí não, agora não. Ficou rico é Francisco dos Crustáceos. Vixe Maria. E aí o cara transformou a quarta-feira num dos principais dias de vendas deles lá. Quinta-feira para restaurante realmente era um dia morto, né? Cara, é porque a explicação disso eu sou amigo da filha dele, né? Opa, me explicou aqui, vamos conseguir algumas cortesias. E aí ela me explicou. Me explicaram que a questão é que na quinta-feira, se eu não me engano, chegava o carregamento de caranguejo e também o carregamento da semana passada não, porque chegava e muitos caranguejos no caminho vinham morrendo, pra não deixar jogar fora, né, ter que desperdiçar, e falar assim, bora fazer aqui uma ruma,
bora botar um preço legal e bora fazer a Quinta-feira do Caranguejo. Fizeram, virou um movimento cultural. Por isso que eu acredito assim que tudo a gente precisa colocar. Two Brothers, assim, a quarta da pizza. Segunda, não vejo uma pessoa que na segunda não tá pedindo uma sopa. Entendeu? Então tem toda essa questão cultural que a gente tem sempre que estar investindo. Entender e às vezes realmente não o vale a cliente. pena também no nosso mercado investir em coisa muito estranha, muito diferente. Porque assim, eu tenho visto isso acontecer também. Eu vou inovar demais. Mas, cara, você vai inovar para quem? Né? Como é que é seu público? O público cearense, no quesito comida, ele é um tanto conservador. Se você olhar bem. Tem algumas lojas que não emplacaram. Né? E eu digo assim, e na verdade o público cearense ele é conservador e ele é muito de moda. Também. Né? De moda. É assim, vai abrir um novo restaurante. Bora lá na Semana inauguração. de inauguração, mês de inauguração. Acabou o mês. Bom, passou acabou o um mês de inauguração. Um abraço. E nesse mês de inauguração pode ter música? Nesses dias que eu tô vendo ali o Isaac quietinho esperando a vez dele, o Isaac tem um desejo de empreender com música, você falou aqui antes pra gente, não é isso? Exatamente. Ou isso tá em aberto, ou a música de repente, porque agora quem vai te dar uma dica sou eu, de repente, às vezes isso é só assim, ó, tem uma diferença, né, quando eu passei pelos treinamentos que eu passei, o Lucas é que dá treinamento, eu passei pelos treinamentos, né? E aí você vê assim, tem uma diferença grande entre negócio, hobby e investimento. Às vezes você tem um hobby e você pode transformar aquilo num grande investimento. Às vezes não, é só um hobby e você não soube colocar ele no lugar dele. Mas se você gosta de música a ponto de entender que ela deve ser comercializada e ela pode, cara, dá pra faturar. A indústria da música é uma indústria milionária, bilionária. Cara, exatamente isso que eu penso. Eu tinha a música como um hobby e todo mundo falava comigo assim, cara, tu tem talento nisso, por que tu não tenta seguir um negócio com base nesse teu talento que tu tem? E eu pensei, realmente eu podia ganhar dinheiro com esse meu hobby. E pensei em investir nesse talento que eu tenho. E eu pensei, durante muito tempo, inclusive ainda penso, em que eu queria abrir uma empresa, um estúdio, né? Pra fazer trilha sonora, de propaganda, de... Jingles, né? Jingles, exatamente. E é um mercado que, inclusive, eu tenho amigos que Tem contato, né? tem contato nesse mercado, que trabalham com políticos, esse jingle de política e tal. Tá perdendo um dinheirão agora, hein? Né? Não. Tá perdendo a grana. Cara, vai se organizar pra daqui a 2 anos tem de novo. Meu amigo, de 2 em 2 anos tem, Dois em tem dois 100. anos. Exatamente. É certo. Pois é, e é um sonho meu que eu tenho, porque é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com música. Já tenho uma certa experiência com isso. Tenho esse hobby já há 2 anos e quero transformar num modo de ganhar dinheiro, de E viver a vida. network, que já é o mais difícil, tu já tem, né? Então, Exatamente. E esse foi meu sonho, de construir um estúdio e tal. Porque eu vejo esse como um mercado que ele tem possibilidade de permanecer muito tempo assim como um bom método, que ela sabe? não faz parte da questão de espalhar qualquer tipo de produto, né? Qualquer candidato tá querendo vender na sua imagem, então... Exatamente. E não só candidato, marcas, né? Pois é, eu Lojas, vejo muitos escolas. clientes. O Antares tem seu jingle aqui, né? Antares muito mais que uma escola, né? Isaac, topa fazer uma reflexão rápida Com certeza. do futuro para agora? Então vamos imaginar o seguinte. Como é que tu imagina esse teu negócio daqui a 5 anos? Tenta descrever com detalhes isso. Cara, eu queria começar... 5 anos. 5 anos, Hoje né? tu tem quantos anos? Hoje eu tenho 17. Então pronto. Com 5 a gente está falando de 22 22 anos. Quer que você se imagine com 22 anos a empresa rodando, funcionando e tudo que você imaginasse daqui para lá dando certo. Tudo que tu tocou, que tu diz assim, rapaz, deu certo, todos os anos, crescimento contínuo. Como é que vai estar daqui a 5 anos? Fala aí pra gente. Em 5 anos, eu imagino, né? Eu queria, pelo menos, que eu tivesse ali o meu estúdio, que eu tivesse a minha marca. Um estúdio com marca, quantas pessoas trabalhando no estúdio? Cara, 10 pessoas. 10 pessoas trabalhando. 10 Quanto de faturamento o estúdio ia estar rodando aí para tu ter 10 funcionários, a coisa rodando bem? Quanto é que tu ia estar faturando mensal aí? Eu sei que vai ter meses e meses que vai ter mais clientes. Tudo dando menos. certo, tudo dando Tudo certo. dando certo. O ápice. Tudo dando lá. certo? Melhor Tá. mês. Eu me imagino ganhando ali na faixa de 15 a 20 mil. Você ou o estúdio completo? O estúdio. O estúdio,
O estúdio completo com 10 colaboradores faturando 15 mil, tu vai estar pagando 1.500 para todo mundo. O faturamento, Isaac, não é o dinheiro que vai para o seu bolso, é o que a empresa recebe. É o que a empresa ganha. De lá ela ainda vai tirar todos os custos. Todos os custos operacionais. Quanto é que vai estar entrando dentro dessa empresa? Se for 15, 20 no seu bolso, tem que entrar uns 80 pelo menos. Exatamente. Agora pensando nos funcionários, pensando na infraestrutura, pensando no marketing toda da empresa, eu imaginaria que o certo era eu estar ganhando ali na empresa, a empresa inteira ganhando na faixa dos 80 para 100 mil. E ainda temos, lembrar aqui, uma coisa que a gente já pode pular para o próximo, ainda tem um animal que será seu sócio. Um animal que é sócio de todo mundo. Chamado governo. Chamado governo, o Lion, né? Faz o L. Esse L aí não é bom de fazer não, porque eu estou falando do leão, não estou falando do time, nem estou falando do presidente. Estou falando do leão, imposto de renda. Sim. Né? Assim, vai tirar de você uma parcela significativa. Que o meu questionamento para depois é isso, volta, isso está justo. Mas aí, enfim, pensa nisso. Vamos só pensar aí. Então, vamos colocar um cenário excelente faturando 100 mil daqui a 5 anos. Para que isso aconteça daqui a 5 anos, o que é que tem que estar acontecendo daqui a 3 anos? 3 anos? 3 anos eu queria ter já o meu estúdio, queria ter ali na faixa de uns 2 funcionários. Não um estúdio grande, e nem precisa ser bem localizado também, mas eu queria nesses 3 anos focar bastante em marketing para construir já uma imagem, já ter pelo menos uma imagem nesses 3 anos para eu já ir puxando mais clientes. Só para você ajudar você a visualizar isso, daqui a 3 anos, com 2 funcionários, com um estúdio, uma localização que você acha que talvez ainda não seja aquela ideal, mas você já vai estar com tudo rodando, você vai estar atendendo uma média de quantos clientes por mês? Por mês eu queria estar atendendo na faixa de uns 3, 4 clientes. 3, 4? Porque eu sei que essa indústria ela precisa de bastante organização, precisa de muita... Daqui a 3 anos, tu quer estar atendendo 3, 4 clientes por mês. Por mês, porque é um negócio... Isso recorrente. É isso, recorrente. Porque também música é um projeto demorado, sabe? Caro, né, também. Caro. Tá. Tipo, por exemplo, propaganda de empresa... exige muita coisa envolvida. Perfeito. Eu estou fazendo uma continha básica, são 4 clientes. Certo. Levando para um faturamento de 80 mil, que é o que você precisa para deixar os 15, 20 no seu bolso, é cada cliente 20 mil. Você vai perdoar a minha ignorância, eu não tenho ideia de quanto é um projeto musical desse daí. O projeto teria que ser esse preço. Tá bom, tá alto, tá baixo? De 80 mil eu imaginaria daqui a 5 anos, né? Eu já teria mais clientes, claro. Assim, na faixa de uns... Como eu teria mais funcionário ali, uns 8 a 10 clientes no mês. Beleza? Então já vamos dividir essa conta. Já caiu pela metade aí. Pois é, exatamente. Com certeza. Entendeu? Com 3 anos queria ter. Para que isso rode daqui a 3 anos, o que é que tem que estar acontecendo daqui a 1 ano? Daqui a um ano eu queria estar juntando experiência. Tá, mas o que tem que estar acontecendo daqui a 1 ano? Para que daqui a 3 anos você esteja com o seu estúdio funcionando, com 2 funcionários, atendendo 4 clientes por mês. O que é que tem que estar acontecendo daqui a 1 ano? Trabalho, né? Network. Exatamente. Eu espero, né, que daqui a 1 ano eu esteja trabalhando já com isso, porque eu tenho contatos e eu tenho oportunidade de já começar trabalhando com isso no próximo ano. Vou dar uma dica, pelo menos assim, você já tem lá um ou 2 jingles de sucesso com pessoas de sucesso, entendeu? Daqui a 1 ano? No mínimo. Você Assim, tem que ter você já tem que ter uma música nome, sua né? na cabeça de muita gente. Certo. E quando você fala marca e o local, isso é o mínimo. Uhum. É que as pessoas acham que a empresa existe quando ela existe fisicamente. O fato da empresa existir fisicamente, até para abrir um CNPJ, você vai ter que ter um endereço fiscal. Pensa mais, abre a cabeça. Você precisa estar, vamos lá, daqui a 1 ano, pega essa dica do João Paulo, tá com músicas já feitas. Eu vou te dizer o que foi, e aí não precisa seguir o meu caminho, eu vou te dizer o que foi que eu fiz. Certo. E eu vou te falar como foi que aconteceu para mim, eu vou contar essa história aqui pro pessoal que tá aí. É uma história que pouca gente sabe, mas eu vou contar como foi que aconteceu no início do meu trabalho. Eu já empreendia na escola de cursos profissionalizantes, né? Eu era sócio franqueado do Sebrae, juntamente com o Lúcio, forte abraço Lúcio, que foi a pessoa que acreditou em mim, né? Eu era empregado dele e ele me convidou para ser sócio dele. Foi meu ex-chefinho também, né? Abraço. A quem eu devo muito do início da minha caminhada. E no início, o que foi que aconteceu? A gente começou dando palestras em empresas para vender os cursos do Sebrae, para divulgar para os funcionários da empresa os cursos do Sebrae.
E ao fazer esse movimento, algumas empresas voltaram pedindo outras palestras e outros treinamentos. E eu disse, bom, vamos embora. Aí, quando eu vi, atirei no que vi, acertei no que não vi, e isso acabou ganhando uma proporção maior. Só que isso começou quando você disse assim, eu vou abrir agora esse negócio de treinamentos e palestras, deu uma travada. E aí eu disse, pô, vamos embora aqui, eu vou precisar crescer isso daqui de alguma forma. E na época eu acompanhava muito o trabalho do Thiago Nigro, do Joel J, Caio Carneiro, essa galera, né, de rede social já grande. E eu mandei, eu acessando o Instagram, caixinha de pergunta nos stories. O cara tinha aberto, cara, há 2 minutos. O Joel J abriu uma caixinha de perguntas 2 minutos. Eu disse, esse cara tá online, eu vou fazer minha pergunta aqui agora. Meu celular. Aí eu disse assim, palestrante, treinador, início de carreira, o que fazer para escalar? Joguei lá a pergunta. Aí ele me respondeu, bicho, na hora. Simples, direto e rápido. Dê 200 palestras gratuitas. Dê 200 palestras gratuitas. É porque, querendo ou não, o que tirou chama... aquele sonho de que eu vou abrir a empresa e no outro dia eu tô rico, né? O que chama... Cara, na hora, aquilo... Gelou o sangue. Me deu um... Eu disse, cara, peraí. Primeiro eu disse, não faz o menor sentido. Logo depois eu disse, faz todo sentido. Porque, querendo ou não, uma coisa que chama muito cliente são os próprios clientes. É o produto isso que a gente chama. Então, o que é que aconteceu? Eu criei um mecanismo, uma forma de chegar em vários clientes e dar essas palestras gratuitas. Porque uma das escolas ficava em Maracanaú. Maracanaú tinha grandes empresas, indústrias. Então, o que foi que aconteceu? Quais foram as primeiras empresas onde eu dei palestra? Na Malve, na Jangadeiro Têxtil, na Esmaltec. E, de repente, eu estava construindo um portfólio de grandes empresas. Então, presta atenção. O que é que tu pode fazer? Inicialmente, criar os jingles de várias empresas de graça. Para quê? Para que tu tenha um portfólio de marcas e músicas que já estão rodando. Quem foi que fez? O Isaac. Quem fez? O Isaac. Ei, que massa a tua música. Quem fez? O Isaac. O Isaac. O Isaac. O Isaac. Tum. Dali para frente. Pegou. A gente tem outra E possibilidade. aí, isso que ele fez contigo é muito interessante. Se eu não estiver enganado, é o roadmap. Sim. Você fez de trás para frente, quer dizer, ele fez você ter uma visão que você talvez não tivesse, porque a gente começa com uma visão imediatista. E a gente pensa muito assim, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. E aí ele te deu uma dica agora valiosíssima, que é assim, serve ao teu cliente primeiro. Dá uma prova, dá uma amostra. É aquela velha história de você passar na feira, tá lá o queijinho cortado com um palitinho em cima. Você deve ter cortado, assim como você deu 200 palestras, ele deve ter cortado, tem 200 pedacinhos de queijo ali. Quem sabe aquilo dá um queijo inteiro, grandão. Ele teve que investir naquilo. Perfeito. Para que o produto dele alavancasse, né? Então, como as pessoas já começam pensando na cadeira confortável e na Mont Blanc dourada, isso não vai acontecer, velho. Não vai. Pode até ser que você pense, né? Mas faz assim, ó, carteira confortável e Mont Blanc dourada daqui a 10 anos. E daqui a 5, e daqui a 3, e daqui a 1, e daqui a 6 meses. Porque começa bem aqui, ó. Bique bloquinho, velho. Não tem que começar dessa maneira simples aí. Esse contato com o cliente, aliás, as empresas por aí afora não deixam de ter esses contatos com seus clientes. Por exemplo, as pessoas às vezes querem vender e montam uma mega estrutura e muita luz e muita iluminação e barará. Como é a loja da Apple? Eu nunca vi uma loja tão simples. Minimalista, né? Totalmente minimalista. Pouca decoração, pouco tudo, fácil acesso aos produtos, você pode mexer, os funcionários bem treinados, uma experiência sensacional. Ele você não pode fica te incomodando. Tá mexendo em quê? Fica à vontade. Você é incentivado a mexer, ao contrário. Mexa, fica à vontade. Viva a experiência. Então a experiência do cliente, ela faz todo sentido. Ela não tem aquela limitação entre você e o serviço, ou você e o produto, né? Então, para mim, faz todo sentido. E uma coisa que foi comentada muito aqui, a gente falou várias vezes, é rede social. Rede social. A minha esposa, que é jornalista, é muito ligada à rede social, gosta muito da boa rede social. Ela falou até assim, que ela viu uma pessoa dizendo, fez um comentário no Instagram, dizendo o seguinte: hoje em dia todo mundo tem que ser advogado e especialista em Instagram. Engenheiro e especialista em Instagram. Professor, por que não? Porque faz a coisa rodar.
Só que quando você vai bater um papo, em 10 minutos que seja com um cara desse no Instagram, o que, que ele vai te pedir? Produza conteúdo. Fale da sua marca através daquilo que você faz. O podcast não está longe disso. É uma maneira que a gente faz o que ama, porque é gostoso estar aqui, é legal. Mas ao mesmo tempo a gente está produzindo alguma coisa que encanta a pessoa. Perfeito. Falando nisso, vocês que estão nos acompanhando e querem ver mais do Lucas, que eu acho que todo mundo já deve estar querendo ver mais, como é que ele faz aquilo e tal, né? Vai lá no podcast, aí sim. Aí sim, é isso aí. A gente tem um podcast de negócios, que é o Aí Sim Podcast. Tem episódio novo toda terça-feira, há mais de um ano, toda terça-feira. Que traz negócios reais, pessoas reais. O nosso foco é convidar grandes empresários, grandes cases de sucesso do nosso estado. Então a gente já recebeu a Lia Kinderé da Sucre, a Flávia Laprovitra dos Biscoitos Brié, já recebemos o Adriano da Engaja Comunicação, o Léo do Parque Bambolim. Poxa, assim, a gente tem 50 hoje, né, no dia que estamos gravando, a gente tem 53 programas no ar e 55 gravados, então tem mais 2 que já estão aí na agulha. Mas não estamos muito diferentes, não. Se eu não me engano, aqui nós estamos no episódio 70 e alguma coisa, né? Esse é qual? 79? 72, ó. Então, a gente tem lá alguns, tem todos esses episódios, sempre com grandes empresários case de sucesso. A ideia é o quê? A gente tratar sobre empreendedorismo, vendas e relacionamento com o cliente, enfim. E a gente, marketing, e a gente traz o quê? Grandes empresários para que a gente possa aprender com os erros desses caras, com, obviamente, as lições, saber dos bastidores, quais são as estratégias que usam, onde foi que eles erraram, onde foi que eles acertaram, Isso quais são não as tá em livro dicas. nenhum, né, Lucas? Exatamente. Eu digo, cara, eu brinco que eu já recebi mais de 60 horas de mentoria dos maiores do estado e não tem preço no mundo que pague isso. Assistam, viu? Então, aí sim, Tarefa de podcast, casa, anota aí, bota na agenda. Sim. Tarefa de casa. tá no YouTube, tá no Spotify e toda terça às 8 da noite lá na TV Ceará. Massa demais. E Lucas, fica aberto pra gente ter outros momentos aí, não? Claro, estamos à disposição. Se precisar, pode chamar. A gente pode bater um papo específico sobre estratégias de vendas. Porque a sensação que eu tenho é que, pô, tá um gosto de quero mais, né? Ora, Quero falar mais sobre isso, quero trazer mais gente. Quem sabe até a gente não reúne nomes da educação e empreendedorismo dentro disso também. Sim. Não é isso? Joia. Então, a gente tá aberto aí, cara. O canal já sabe o caminho, já sabe como é que faz pra gente chegar. Aí sim, agora sou eu que digo. Aí sim. E é isso. Como é que estamos de tempo aí, produção? 56 minutos. 56 minutos, recorde. Porque o pessoal aqui às vezes faz 40, 45, não é isso? Recorde. Não, cara, quando o papo é bom, flui rápido. Eu falei pra vocês, porque no começo aqui, no offline, a gente fica, e aí, é muito tempo, quanto tempo dura, né? Mas quando a gente começa a bater esse papo aqui... No instante. Lucas, eu assim, pode falar, desculpa. Não, eu só ia te pedir, depois que você falar, indicar coisas que as pessoas possam, livros, vídeos, canais, enfim. Ações, né? Eu ia falar sobre exatamente isso. Parecia que a gente tinha combinado aí sem ter combinado, mas na realidade o que é, cara? Como esse podcast ele é voltado para jovens, eu acho que tem algumas coisas. A gente já falou algumas coisas no decorrer do programa, né, aqui para a moçada, mas o primeiro movimento que eu acho que precisa ter, claro, é essa clareza de onde quer chegar. Tá? Esse é o primeiro movimento, que foi isso que a gente brincou aqui com o Isaac, né? Brincou com uma ferramenta séria, na verdade. Você saber aonde você quer chegar e você não trabalhar isso como um sonho, mas trabalhar isso como um objetivo que vai ter passos a serem dados. E você desenhar esses passos, desenhar literalmente, colocar no papel isso daí, quais são as etapas, de quanto em quanto tempo, dar os prazos e entender quais são as tarefas que precisam ser feitas para isso. Tá? Isso é um movimento, ter essa clareza. A segunda coisa gente, ambiente. Então eu achei muito bacana também quando foi trazido aqui para a mesa, o network você já tem. Então isso aí poxa, se você já tem isso, ótimo. Mas muitas vezes é importante a gente pensar assim, imagina, para a gente ser estratégico, tá? Imagina qual é o próximo passo que você quer dar. Aonde você quer chegar. Quantas pessoas que já vivem isso fazem parte do teu ciclo de amizades? Primeira coisa que você precisa pensar. Se não tem ninguém, tem que ter. Tem que ter gente vivendo aquilo que você quer viver.
perto de você, para que você possa ter acesso a fazer essas perguntas. Então, assim, a gente vai construir uma ambiência, construir um ambiente ali ao teu redor que vai te promover crescimento. Um ecossistema de crescimento. Isso. Então, assim, fortalecer isso é importante. Então, isso tem várias possibilidades. Então, se vocês são, por exemplo, filhos de empresários, aqui em Fortaleza a gente tem duas possibilidades muito tranquilas para quem é desse meio empresarial já, que é a AGE, que é a Associação dos Jovens Empresários, e a CDL Jovem, que promove almoços empresariais, que promove alguns movimentos onde você vai mas eu não tenho nada, eu posso ir? Na verdade, para entrar, eles vão pedir um CNPJ no nome aí Pode usar o do pai. Exatamente. Você pode ir para aprender. Então, eles vão perguntar se você é sucessor, né, dentro do negócio. Isso vai ter, dentro do cadastro lá vai precisar. Então, é um caminho que eu sugiro, que eu acho que é muito importante participar de movimentos associativistas. Você vai estar conhecendo com grandes nomes, vai estar aprendendo, vai estar no meio de outros empresários. É um ambiente que a galera vai estar vivendo uma realidade diferente, né? E a outra é um movimento que eu quero, a terceira sugestão que eu quero dar para vocês é: entendam que a parte de conhecimento ela não vai parar nunca mais. Gente, nunca mais para. No dia que você disser assim, sobre produção musical, eu já sei tudo que eu tinha para saber, você está morto. No dia que você olhar e disser assim, não, eu já sei tudo que eu tinha para saber sobre esse negócio de pizzaria, você está morto da mesma forma. Porque a gente nunca sabe tudo. Nunca vai saber tudo. A gente, é aquela velha história de você nunca ficar na mesa no qual você é o cara que mais sabe sobre aquilo. Isso. Procura a mesa que você seja o cara que menos sabe sobre aquilo. É desconfortável? É desconfortável. Mas é necessário. Muito bom. Mas é muito bom você estar num ambiente que você olha e você ficar naquela sensação de curiosidade, né? Assim, você falou de hábitos, né? Que seja curioso, né? Seja curioso, seja desculpa. É pizzaria o seu negócio? Viaje para onde tem as melhores pizzarias do mundo. Vá para São Paulo, vá para outros lugares, outras cidades. Quando você chegar numa cidade diferente e dizer assim, quais são as melhores pizzarias daqui? Eu preciso conhecer, visitar, saber como é que é o atendimento, o que é que o pessoal faz, quais são os sabores que bombam nesses lugares, o que é que está acontecendo. Então, porque o Brasil, ele para a grande maioria dos setores, a gente está em média de 3 a 5 anos atrasado em relação a, por exemplo, os Estados Unidos ou a Europa. Então, dependendo do segmento, a gente está atrasado ali em média uns 3 anos. Então, o que está rolando ainda vai chegar. Se você parar para prestar atenção, praticamente o que acontece aqui é o que acontece lá com 3, 4, 5 anos de diferença. É isso, mas é exatamente isso. Então, assim, se você vai lá e vê, você saiu na frente de todo mundo. Não, cara, eu copiei primeiro. E não tem essa vergonha de copiar o que dá certo, não, sabe? Porque, basicamente, o que existe hoje, vamos lá, Uber. Qual é a diferença do cara que puxava a charrete 200 anos atrás? E eu não digo nem isso não. O sistema. E o Uber, ele foi criado quase que paralelamente à Easy Taxi aqui no Brasil pelo Carlos Gomes, né? Mas enfim, acho que esses movimentos aí são muito importantes. E se eu puder, por exemplo, dar uma dica, dar uma sugestão para a galera de startup, tem uma série na Netflix que é a série sobre o Spotify, que chama Playlist. São 6 episódios. Cara, eu tô com ele aqui. Aquela minissérie, ela é pra você não dizer que eu tô mentindo, olha aí. Som na faixa, né? Som na faixa. Eu ia falar pra você, no caso. Eu acho que em inglês, eu falei playlist, porque eu acho que em inglês ela chama playlist, exatamente, mas é som na faixa. Cara, essa minissérie da Netflix, ela é sensacional. Acho que para qualquer empreendedor precisa assistir esse negócio aí. É massa. Com toda certeza. Para qualquer empreendedor, não é só para música, mas qualquer a persistência, o que é que estava acontecendo no momento, por que eles criaram isso, a necessidade do momento, enfim. O desejo do cara ter, porque existe uma demanda reprimida para tudo. Você imaginar. Então, uma pergunta para vocês que são mais experientes, isso em relação ao momento. Que eu e o Emanuel, a gente tem uma ideia mais fixa do que quer fazer, sabe? De um mercado mais permanente, assim. Mas eu queria saber, porque tem muitas técnicas de empreendedorismo que surgem hoje em dia, que são muito voláteis, né? Que, tipo, surgem como uma opção muito fácil, fazem aquele sucesso e depois vão embora rápido. Eu dou como, por exemplo, o dropshipping. Surgiu ali em 2020, né, aqui no Brasil. Surgiu uns 3 anos antes nos Estados Unidos, né, como você tinha dito.
surgiu aqui no Brasil E pouco e tempo depois já... foi uma febre, né? Muita gente querendo fazer, inclusive nós dois, a gente tentou já fazer. tentou também. Surgiu como um grande método aí e depois com 2, 3 anos já pouco se fala. Cara, vamos lá. Eu vou te falar uma coisa. Agora a pergunta. A pergunta era essa? Não, a pergunta eu ia fazer agora. Você acha que vale a pena apostar nessas técnicas de mercado que surgem assim, tipo, sem uma comprovação ideal que elas vão permanecer no mercado? Tipo assim, pode ser uma solução que muitos falam, pode até ter comprovação de que é uma opção mais fácil, que é uma opção que vai dar certo, sabe? Só que, tipo, sem ter certeza se aquilo vai durar. Deixa eu te fazer uma pergunta e eu quero responder a sua pergunta com outra pergunta. Hoje, ainda tem gente ganhando dinheiro com dropship? Sim ou não? Tem? O que aconteceu foi que vocês desistiram antes deles. Bufo! Só lapada. Eu vou te falar que lembra que eu falei de empreenda dentro de uma empresa por 2 anos pelo menos para você aguentar pancada, aguentar porrada, calejar? Isso. O dropshipping, você vai errar. Tu vai mensurar errado, tu vai medir errado, tu vai achar que vai entregar alguma coisa, tu vai escolher o produto errado, tu vai escolher o fornecedor errado, tu vai acontecer um monte de... Até você tem problemas acertar. totalmente diferentes que vão atrapalhar familiares e tal. Só que quando você vive aquilo por um ano, os problemas que deram nos primeiros 6 meses tu já se acostumou. Quando tu vive aquilo ali por mais 2 anos, dificilmente tu vai ser surpreendido por alguma coisa absurdamente diferente de todos os problemas que tu olhou ali para trás. Então, você vai encaliçando, meu amigo. Vai engrossando o couro e você vai aprendendo as coisas. Então, o erro é a galera entrar com apostas muito altas, muito rápido. Então, eu preciso testar, validar, acertar. Faço o Érico Rocha, né, que para mim aquele cara é genial, né, que é o retrato da persistência e da reinvenção dentro do marketing digital para mim. Ele tem uma fala que ele diz assim, é o montinho que vira montão, né? Montinho, montão, montinho, montão. Por quê? É um montinho, vira um montão de dinheiro ali que vai virar um novo montinho do próximo montão. Então, eu vou pegar ali, vou separar um valor, vou reinvestir, esse reinvestimento vem para cá e eu preciso ir colocando dinheiro ali. O problema é, tu vai, faz o drop ali, faz uma venda muito alta, se encanta, vai fazer o quê? Vai gastar dinheiro, bater foto, vai trocar o carro, você quer quando vai ver, quando vem o primeiro fumo, o cara tá descapitalizado. E ele fala outra coisa também, que é o seguinte, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? Tem essa frase também dele que é massa, que é assim, fiz um plano romanticamente lindo, mas você foi pro dia a dia, não foi bem isso que aconteceu. Você tem que estar pronto para isso, emocionalmente, financeiramente, tudo que surge, tá? Tem um grupo de pessoas que vão dominar aquilo e um monte que vai cair. Sim. Aí surge uma coisa nova. Tem um cara que vai dominar, tem uns caras que vão cair. Tudo que você imaginar. Entende? Então, assim, tem mercado que já está extremamente consolidado? Tem, mas tem alguma coisa que ele não está fazendo. É por isso que a gente fala tanto de diferencial. Total. Então, assim, por exemplo, se você for pegar treinador de vendas, tem uma porrada, gente, de treinador de vendas. Se chegar, o Lucas é maluco, cara. Vai entrar no mercado de treinamento de vendas quando já tem o Caio Carneiro, tem não sei quem, tem uns caras grandes aí nacionalmente. Qual é o meu posicionamento? Eu não vou entregar uma coisa generalista. O meu formato é o formato de boutique. Como é o de boutique? Eu vou lá dentro do teu negócio, entendo quais são as necessidades do teu negócio e eu entrego uma solução personalizada para ti. Então assim, Lucas, isso aí não é escalável. Não é. Mas o momento que eu estou vivendo agora não é da escala, é da entrega personalizada e acabou. Eu acho que essa história que a minha mãe sempre diz uma frase, né, uma frase que é assim, é uma frase popular do dia a dia, que muita mãe deve dizer, mas é fundamental. Se você dá o passo muito largo, você pode rasgar o fundo da calça. Então é um passo de cada vez. Então assim, muitas vezes o empresário, a pessoa, o empreendedor quebra, porque não esquece que você tem boletos a pagar, você tem uma vida para cumprir. Então eu tenho que fazer inicialmente aquilo que, que eu vou conseguindo fazer, que vai suprindo, porque vocês não sabem disso ainda, mas
o cara, pô, o adulto, pai de família, a gente sabe que quando tem aquele momento que o dinheiro não tá dando, você parece que perde a sua inteligência emocional. Você fica, e agora eu vou voltar pro emprego, vou voltar para o Egito para comer cebola de novo, né? E aí é você entender o que acontece. Lucas, mas tu não é conhecido nacionalmente. Não sou, porque eu primeiro preciso mandar em casa para poder mandar na rua, mandar fora. Então calma aí. Eu primeiro dentro de Fortaleza, depois dentro do estado do Ceará, depois, hoje a gente já está fazendo. Primeiro na 2000, depois... Exatamente. Tem empresas que ficam anos num bairro e quando sai ela não vende tanto para outro bairro, porque lá já tem outra... Eu vou contar uma, eu vou falar, já fica até de insight aí para o negócio. Acho que o nosso tempo está estourado aí, mas... Não, eu tô achando enfim, bom. Ficar até de insight no negócio. Eu tive um contato com um empresário de um outro segmento de alimentação, não é pizzaria, mas é delivery também, onde ele fez a opção, ele tinha a opção de fazer também pontos de restaurante e tal, mas ele disse, não, eu vou fazer entregas. E ele chegou e ele entendeu que dentro do iFood existe a história da geolocalização e que ele limita, né? Sim. Então, por exemplo, tu aqui na cidade de 2000, eu lá no bairro de Fátima não vou conseguir pedir de ti. Exatamente. Né? Então, o que é que ele fez? Ele abriu 18 restaurantes dentro do iFood. Só que ele não tem 18 pontos, ele tem 6. Só que com 18 ele aumenta o raio, ele tem 18 bairros posicionados, onde o cara diz, o 18 é na 2000? É na 2000. Tu tem isso daqui na 2000? Tem, sou eu. Então ele está lá ranqueado, ele aumenta o ranqueamento dele, ele centraliza os pontos de produção, claro, ele estudou o mercado, estudou o cenário, agiliza as entregas, tem uma equipe própria de trabalho, monetiza essa galera bem, e o custo dele, do produto que ele vende, é um ticket um pouquinho mais alto, mas aí ele entrega um diferencial de qualidade, de rapidez e tudo mais, e ele está ranqueado dentro do aplicativo violentamente. Aí o que é que acontece? Como ele está ranqueado dentro do aplicativo muito grande, e ele tem muitos pontos dentro do aplicativo, a negociação com o aplicativo dele é diferente e o iFood deixa de ser um vilão para ser realmente um parceiro de negócio. Exatamente. Olha aí. É muito aprendizado, é muito. O que é que você deixa mais, assim, livros, canais? Cara, vamos lá. Meu canal, aí sim podcast. Ótimo, fantástico. No Instagram, @lucasvieira2p, também vai ter Pronto. muita dica de venda lá. Mas, brincadeiras à parte, tem um livro, tem um e-book, né, Os 3 Pilares do Vendedor de Sucesso, que está disponível por R$ 27,90. Também tem um link lá na bio do Instagram, recomendo para todo mundo. É um e-book que vai falar dos 3 pilares de inteligência emocional em venda, você ter objetivos pessoais claros e a gente trabalhar as técnicas certas. Então a gente trabalha esses 3 pilares lá dentro do e-book. Mas se eu for trazer um livro sobre não só empreendedorismo, mas que vai ajudar dentro dessa construção de mentalidade empreendedora, esse livro chama-se Garra, que é um livrozinho da capa branca, assim, de uma psicóloga norte-americana que chama... Marcondes aí, Garra. O autor é o Marcondes. Né? Mas esse livro é de uma psicóloga norte-americana que chama Angela Duckworth, e ela diz o quê? Ela diz que a garra se constrói. Né? A garra, dentro do que ela chama de grit, em inglês, ela fala da junção de paixão e persistência. Né? E que isso você constrói. Por exemplo, só para citar um exemplo do livro, ela traz que, por exemplo, a adolescência é o principal momento da vida para você construir isso. E os pais são os principais responsáveis. Não sei se vocês praticam esporte, né? Ela inclusive defende que o esporte é uma casa onde você precisa trabalhar isso. E eu tenho certeza que vocês já se sentiram tentados a mudar o esporte porque a galera tá indo para aquele esporte. Então, eu fazia basquete, mas todo mundo agora tá fazendo beach tennis. Então eu vou sair do basquete e vou pro beach tennis. E ela fala que... E vou comprar uma Renegade e uma garrafa paga. E ela fala que se o pai quer trabalhar a garra do seu filho, é dizer assim, você não vai mudar. Você não escolheu o basquete? Você vai praticar o basquete aqui por pelo menos 2 anos. Eu não falei da história dos 2 anos à toa, não. Os 2 anos, ela é o período ali... De amadurecimento. De você lidar com o sofrimento e de você se manter fazendo algo, mesmo sem querer fazer.
Então, assim, eu vou desistir, eu vou querer desistir Lembra de aquilo que fazer. eu falo em sala de aula, que quem faz o que quer é criança, Total. pega o danoninho, você Sim. tem que fazer o que você não quer. Isso aí. Cara, eu amo dar aula, tem dias que eu não quero. Tô cansado, normal, sou um ser humano. Tem dias que eu gostaria de não ir, Você não faz o que quer, você faz o que precisa. mas faço o que eu preciso, É isso. né? Então ela fala sobre isso. Então, assim, ó, para e pensa na última coisa que você fez consistentemente por 2 anos. Deu certo. É aquilo que eu falei. Se tentou por 2 E anos. para de ouvir dropship. besteira também, sabe, gente? É assim, uma dica minha aí também. É muita besteira, muita bobagem do pessoal brincando na internet, e negócio de tigrinho, negócio de coisa fácil. Não tem caminho fácil. Até Jesus falou que a porta boa é a estreita. Então, não tem essa, cara. Então, assim, se eu puder sugerir um livro, é esse. Se a gente for falar de série, que a gente sabe que a gente chegar pra galera mais jovem, as séries, filmes, documentários, acaba sendo ali mais atrativo. Tem um fantástico, que é o do Michael Jordan também. Falando que sobre é o- garra do Schwarzenegger também, acho que é também, Arnold. são 3. Arnold. Cara, são aquele cara, 3 episódios. Aquele que ele também. fez na vida não foi à toa, aquele cara. É foda também. Com o perdão da palavra aí. Foi com PH. Então, gente, e um livro que eu diria pra vocês, tem um livro também da capinha vermelha chamado A Única Coisa. Sim, Que ele ensina Gary você, Keller, bom demais. ensina você a Sensacional. reduzir. Você começa pensando em tanta coisa e de repente você vai estar ali com um produto. Quando o Jobs voltou para a Apple, né, tem a história do Jobs que fundou, que tal, ele foi para Next, né, depois Pixar, não sei o quê. E quando ele volta, ele olha para aquela bagunça e diz, vamos reduzir tudo. Tem muito computador, tem muita coisa. Olha só isso que você está trazendo, é tão. E esse livro é sensacional, é um dos livros também, eu acho, um dos melhores livros sobre produtividade. Ele é bibliografia que eu uso nos meus treinamentos sobre produtividade e rotina para os vendedores. Massa. Mas a história do foco, né, da única coisa, e juntando com outra coisa que a gente tratou, que é a história da ambiência. Nessa semana eu assisti uma palestra do Lauro Fiuza, né? O Lauro Fiuza, que é um dos maiores empresários do nosso estado, né? Da Servitec, empresa de energia solar, das maiores do Brasil, de energias renováveis. E ele estava falando sobre um exemplo, que ele viveu uma experiência de fazer o OPM em Harvard, né? E lá ele conheceu, né, e ele falou sobre isso, as possibilidades de você estudar fora, enfim, de você viver as coisas que estão aí no mundo. E ele falou que ele teve essa oportunidade já depois de muito experiente de estudar em Harvard, de fazer um OPM, e que é um curso de 3 anos para donos de negócios, né? E ele disse que o maior aprendizado que ele trouxe de lá foi exatamente isso. Você focar numa única coisa. Quanto mais específico você for, melhor. E você focar em ser muito bom e ser o diferenciado naquilo dali. E ele disse que ele, sentado com um colega para conversar, ele foi lá e perguntou, eu disse, meu amigo, o que é que você faz? Tua empresa trabalha com o quê? Ele disse que eu fabrico degrau de escada. Aí ele disse, você faz escada, que massa, que bacana. Aí ele disse, não. Eu faço degrau de escada. Quem faz escada é meu cliente. Eu faço os degraus. Ele faz do jeito que ele quer. Eu faço os degraus de madeira e vendo para quem faz as escadas. Aí disse, tua empresa fatura quanto? 800 milhões de dólares. Tome, Lidiones. E aí, cara... Hoje no o mercado, Pixar, inclusive, é muito nichado, né? Você Muito vê, nichado, Você vê, muito. assim, a pessoa vendendo equipamento de cozinha pra homem. Aí chega assim, equipamento pra consertar carro pra mulher. Aí chega Totalmente umas diferente. coisas assim, totalmente nichadas. Então, assim, eu acredito muito nessa questão da única coisa, de você focar, porque realmente, hoje em dia, tanto a gente aprendeu muito com essa questão do dropship, que ainda não, a gente desistiu, mas ficou com certeza como aprendizado pra gente que Ótimo. focar em uma coisa é uma questão que eu até vi nessa questão da persistência. Em vez de você seguir 3 caminhos diferentes, siga só um e vá o mais longe que você puder, entendeu? Porque Exato. você fica melhor, você é o melhor daquela coisa, você pega identidade, você pega reconhecimento, querendo ou não. ganha Cara, muito e dinheiro com isso. eu queria dar essa contribuição aqui também. Eu sei que a gente já estourou o tempo umas 4, 5 vezes. Eu estou de costas para a produção, de propósito, vocês estão notando? Que é para ele não me chamar, porque está muito massa aqui o bate-papo. Mas é assim, o pato, ele nada voa e anda, não faz nenhum bem feito. Já notaram isso? Não. O pato nada voa e anda, não faz nenhum bem feito. Né? Até a biologia tem resposta para isso. Todo animal faz muita coisa, nenhuma delas é bem feita. E tem aqueles não, que só vão, tem a coevolução. Tem o inseto da planta e a planta do inseto. Uhum. E eles vão longe juntos. Entendeu? Então, assim, quando a gente pensar, a gente tem que pensar nisso, né? O que é que eu vou fazer com esse foco aqui? Não adianta eu querer ser o mestre de todas as artes marciais, de todos os esportes.
Michael Jordan, você falou, o Michael Jordan ele teve uma época no golfe, não deu em nada, né? Foi beisebol. No beisebol. Não deu em nada. Só um ano. Só um ano. 1997. Foi um vexame. Então, assim, não dá. Tem que ter pelo menos uma coisa correlata no que você faz. Treinamento, para mim, é aula. Então, para mim, na época, nos meus treinamentos, não era tão diferente. Eu levava a neurociência dentro como, sabe, aquilo que impulsionava. E cara, contribuir, servir. Eu acho que é fundamental. Talvez para vocês, talvez haja um chamado para ajudar pessoas a crescerem junto. Talvez no dropship você não fosse conseguir. Entende? Então, quando o seu trabalho ele toca outras pessoas também, Sim. ele traz benefícios em geral, aquele é abençoado de uma maneira gigantesca. Quer queira ou não, nós somos seres vivos, mas com uma pegada espiritual. Isso não deixa de estar no rol das nossas experiências e ações para o futuro. É Sem isso. dúvida alguma. Acredito muito. Então fechamos e Fechamos. fechamos que teremos mais um. Não é isso? Tamo aí. Pode É falar. isso, galera. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast Altas Ideias. Altíssimas ideias surgiram aqui hoje. Essa para mim, essa é a essência do Altas Ideias. É trazer ideia aqui para a gente pensar, né? E uma última dica, tá, gente? Que me veio isso agora na cabeça. Quando se fala em empreendedorismo, não tem ninguém mandando você deixar de estudar. Não tem ninguém dizendo que o estudo não é importante, porque Pelo ele é uma contrário, rede eu de nunca segurança. estudei tanto. Então, aí chega só para terminar com esse caso aqui, o Mário Sérgio Cortella, o filho dele chega para ele e diz, pai, eu quero largar a faculdade. Mas você nem entrou, mas eu não quero mais. Porque o Bill Gates, a galera largou, o Bill Gates largou a faculdade, largou Harvard, ele disse primeiro, entenda, ele largou Harvard. Entra em Harvard. Ele entrou e falou, entre em Harvard e você vai poder largar Harvard. Mas quando um cara numa palestra fala, eu larguei Harvard pelo meu negócio, é outra história. Não, e outra, ele largou Harvard e já tinha uma Microsoft. Construa uma Microsoft. Ele não largou à toa, não. Não, mas eu acredito que não é nem só questão de estudar aqui curricularmente. Assim, você quer ter um negócio, estude e foque no negócio também. Estuda aquele negócio, estuda o seu mercado. O seu negócio já é um caso de estudo pro resto da vida. Com Não é certeza. isso? Galera, grande beijo no coração. Siga-nos nas redes sociais. Siga o Lucas também, tá? Nas redes sociais, YouTube, tá no Spotify. Então, de repente, você quer ouvir esse programa aí, não tá podendo ver, tá dirigindo, tá indo pro colégio, tá dentro, sei lá, do seu transporte. São maneiras de você acompanhar esse trabalho que é desenvolvido aqui, com muito mais conteúdo do que a sala de aula, para que você tenha, sabe, um pensamento amplo. Essa é a mentalidade da gente enquanto pessoas que coordenam esse projeto maravilhoso que é esse podcast Altas Ideias, tá bom? Agradecer demais ao Lucas, ao Isaac, ao Emanuel, nossa produção, e até o próximo.